Boa noite, pessoal, tudo bem? Desculpa o sumiço aí, eu tive meio mal. Agora estamos retomando, vamos voltar à aula, tá, pessoal? Então hoje vamos falar de petição inicial. Então, lembrando, o que a gente tem que lembrar, pessoal, de petição inicial? O Poder Judiciário é inerte, então ele precisa ser provocado com a distribuição da ação. O procedimento para a distribuição da ação está lá no artigo 284 do Código de Processo Civil, 284, tá? E a petição inicial, os requisitos da petição inicial estão lá no artigo 319 do CPC, 319. Então, o artigo 319 ele traz os requisitos. O primeiro é o endereçamento, para qual juízo a parte está direcionando a petição inicial, que é a questão da competência, tá? A competência, as regras de competência estão lá no artigo 42 e seguintes do Código de Processo Civil. Então, toda a regra de competência para saber para qual juízo será distribuída a petição inicial, todas essas regras estão no artigo 42 e seguintes, tá? Então, lá no artigo 319 temos a competência para qual juízo a petição inicial é distribuída, a qualificação das partes, qualificação do autor e do réu. Quais informações são necessárias quanto à qualificação? Primeiro, lógico, o nome completo. Então, nome completo, estado civil, profissão, número do RG, o registro geral, número do cadastro de pessoa física ou cadastro nacional de pessoa jurídica, CPF ou CNPJ, se for pessoa física ou pessoa jurídica, o endereço eletrônico e o endereço para correspondência. E as informações também do advogado, tanto endereço físico quanto o endereço eletrônico, razão agora dos processos serem PJE, processo judicial eletrônico. Como é eletrônico, tem que ter essas informações. E do réu também, as informações que o autor tiver do réu, RG ou CPF. Importante ressaltar que quando nós distribuímos uma petição inicial no processo judicial eletrônico, tem um campo que nós colocamos e informamos se nós temos ou não conhecimento do RG ou CPF, sobre responsabilidade daquele profissional que está distribuindo a ação, certo? Então, na hora da distribuição, lá no site do Tribunal de Justiça, nós podemos colocar se nós temos ou não conhecimento. E o endereço físico para a citação, que é o ato que chama a parte contrária para integrar a relação processual. Então, nós temos a competência, o endereçamento, o nome técnico é competência, mas fica mais fácil gravar endereçamento, para qual juízo a petição inicial está sendo distribuída. Lembrando que é através da petição inicial que a parte jurisdicionada irá provocar a prestação jurisdicional do Poder Judiciário, certo? Então tem para qual juízo é distribuído, temos a qualificação do autor e do réu, depois o próximo requisito é a exposição dos fatos. O que aconteceu para levar aquele problema, aquele litígio para o juízo? Então nós temos que ter a exposição dos fatos. Tem que ser uma exposição clara para que o juiz possa entender o que aconteceu, tá? Se não for clara a exposição dos fatos, depois nós veremos que o juiz vai intimar o autor para esclarecer, para melhores esclarecimentos. Então nós temos a exposição fática, a exposição dos fatos. Teremos em seguida o fundamento jurídico da sua ação. Então, quando a gente tem a exposição dos fatos, depois da exposição dos fatos, nós temos que demonstrar quais as normas que incidem naquele caso concreto para fundamentar o direito pretendido pelo autor. Então, tem os fatos e o fundamento jurídico. Qual é a lei, o dispositivo legal que fundamenta o pedido, a pretensão do autor, tá? Então, fato, fundamento jurídico. Em seguida, nós temos os pedidos, o que o autor pretende com aquela ação. Por exemplo, para ilustrar, pretende uma indenização por dano material, uma reparação por dano material, melhor dizendo, uma indenização por dano moral, dano estético, lucro cessante e assim por diante. Então, os pedidos têm que ter relação com os fatos e os fundamentos jurídicos. Senão, novamente, o juiz irá intimar o autor para esclarecer melhor a sua pretensão. Temos também quais as provas o autor pretende produzir. Então, um jargão que nós colocamos na petição inicial é protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial pelo depoimento pessoal do réu, oitiva de testemunha, prova pericial, juntada de documentos
e quantas outras forem necessárias para o esclarecimento do feito. Então nós colocamos quais as provas nós pretendemos produzir com aquela para convencer o juiz da pretensão do autor, certo? E também tem, se o autor, outro requisito, para ficar mais claro, se o autor tem ou não interesse na audiência de tentativa de conciliação. Então, como funciona? O autor já tem que informar isso, é um requisito da petição inicial, de acordo com o novo Código de Processo Civil, se o autor tem ou não interesse na tentativa de conciliação. Assim, se o autor já manifestar esse interesse, o réu, quando for citado, também vai poder, em sua manifestação, antes da defesa, ele poderá se manifestar se tem ou não interesse. Não havendo interesse, não haverá audiência e depois ele apresenta a contestação dentro do prazo legal que nós veremos nas aulas futuras. Havendo interesse do réu também pela audiência e tentativa de conciliação, essa audiência será realizada, certo? Por quê? Se as partes chegarem num consenso, num denominador comum, a ação acaba ali mesmo. Autor e réu chegam num acordo, o juiz homologa o acordo em sentença e, com isso, extingue o processo com resolução no mérito, certo? E licença aqui para um cafezinho, para dar uma esquentada no corpo aqui. Certo? Então, o autor tem que colocar na petição inicial se ele tem ou não interesse. Não colocando isso na petição inicial, o que acontece? O juiz novamente irá intimar o autor para informar se tem ou não interesse. É um requisito obrigatório da petição inicial. Salvo, pessoal, tem que ressalvar o juizado especial civil, juizado especial da Fazenda Pública, juizado especial federal. O procedimento do juizado da Lei 9.099 de 95 já estabelece obrigatoriamente a realização da audiência de conciliação. Então, na petição inicial perante o juizado especial, desde é claro que a parte não esteja representada por advogado, não é necessário colocar se tem ou não interesse, porque a audiência de conciliação irá ser realizada. E, não tendo acordo, aí também o réu terá prazo para contestação. Então, nas ações que tramitam perante os juizados, mais conhecido como juizado de pequenas causas, o JEC, Juizado Especial Civil, o Federal, o JEF, e o da Fazenda Pública, Estadual e Municipal, se for o caso, terá audiência de conciliação. Também é importante destacar que, no caso do Juizado Especial Federal e de Fazenda Pública, se for matéria estritamente de direito e que também as partes não possam transigir, dispor do patrimônio, por exemplo, Juizado Especial Federal, a parte contrária é a União. Juizado Especial de pequenas causas do município ou estadual, tem ente público que não pode dispor do patrimônio público. Então, não há realização da audiência de conciliação, tá? Então, segue com a citação do réu para apresentar a contestação e processo que tramita normalmente, tudo bem? Então, este é um dos requisitos, o penúltimo. E o último requisito é o valor da causa. Então, quando é distribuída a petição inicial tem que constar, na petição inicial tem que constar qual é o valor que está sendo atribuído à causa. Mesmo que não haja um benefício econômico a ser aferível naquele momento da distribuição, obrigatoriamente tem que ter o valor da causa. Esta questão de, mesmo não tendo o conteúdo econômico para ser computado, para ser atribuído no valor da causa, está lá no artigo 291 do Código de Processo Civil. Tá? O artigo 292 e seguintes estão as regras para a atribuição do valor da causa. Então, por exemplo, pedidos cumulativos. O que são pedidos cumulativos? Eu entro com uma ação e a minha pretensão é reparação por dano material e indenização por dano moral. Neste caso, eu tenho que somar os valores e atribuir a soma desse valor ao valor da causa. Então, eu pretendo 10 mil de reparação de dano material e 10 mil de indenização por dano moral. Então, o valor a ser atribuído à causa é de 20 mil reais. Tá? Se for uma ação de alimentos,
é o valor equivalente a 12 prestações sucessivas. Ou seja, se eu pretendo de alimentos, de pensão, para ficar mais claro, R$1.000, eu vou ter que atribuir à causa o valor de R$12.000, que corresponde a 12 vezes, 12 prestações de R$1.000, certo? Tudo isso está lá no artigo 292, 292 do CPC. Se tiver um pedido subsidiário, o que é um pedido subsidiário? Tem um pedido principal e se aquele pedido não for deferido pelo juízo, eu peço um pedido subsidiário. Se o juízo não me der o principal, que então me dê o subsidiário. O valor da causa não é a soma, é importante observar. É o valor do pedido principal. Então, por exemplo, numa ação que eu entro contra a seguradora, houve uma batida de carro e a seguradora não aceita pagar o valor do seguro, porque entende que houve, por exemplo, uma culpa do segurado. No pedido principal, eu alego perda total do veículo, e no pedido principal eu peço o valor que consta lá na tabela FIP, que é o valor de mercado. E como pedido subsidiário, o valor da avaliação, que pode ter sido feita pela seguradora ou através de orçamentos que você passou por outras concessionárias de veículos, mecânicos, oficinas. Se o juízo não me conceder o valor total da tabela FIP, por exemplo, de R$30.000, que ele me dê o valor da avaliação de R$18.000. Eu não irei somar e atribuir de R$48.000 nesse exemplo o valor da causa, mas sim o valor do pedido principal, que no caso seria R$30.000. É de suma importância saber a questão das regras de valor da causa. Eu dei alguns exemplos, as outras hipóteses do artigo 292 do CPC. Qual a importância? Primeiro, e no início de tudo, quando você for distribuir a ação, nós temos que recolher as custas do processo. Então, as custas iniciais correspondem a um percentual sobre o valor atribuído à causa. Então, se você se equivoca no valor da causa, atribui um valor de 48.000, nesse exemplo que eu dei de subsidiário, 48.000, a base de cálculo das custas será 48.000, mas o correto é de 30.000, ou seja, você está recolhendo o valor a mais de custas iniciais, certo? Se porventura a sua ação for julgada totalmente improcedente, você terá o ônus da sucumbência. Terá que pagar as custas sobre o valor que você atribuiu à ação. E se tiver errado, as custas estarão erradas. E os honorários de sucumbência em favor do advogado da parte contrária, quando você perde, você sucumbe à ação. Então terá também os honorários de sucumbência. E esses honorários de sucumbências, quando a ação for julgada improcedente, terá como base de cálculo também o valor atribuído à causa. Então, um valor que varia de acordo com o artigo 85 e seguintes do CPC de honorários de sucumbência, estão lá as regras. Se é de 10% a 20% de honorário de sucumbência, 10% sobre 48.000 é diferente de 10% sobre 30.000. Ou seja, os honorários de sucumbência você vai pagar um valor superior ao realmente devido. Então, tem que tomar muita atenção quanto ao valor atribuído à causa. Em regra, quando a parte atribui o valor equivocado à ação, o juízo intima a parte para emendar a petição inicial. O que é emendar a petição inicial? É corrigir. Está lá no artigo 321. Sempre que a petição inicial não atender todos os requisitos do artigo 319, ou estiver de forma equivocada, como nesse caso do valor à causa, o artigo 321 estabelece que o autor será intimado para em 15 dias emendar a petição inicial, ou seja, corrigir. Pode ser o caso também de aditar a petição inicial, que significa acrescentar. Então, emendar a petição inicial é corrigir, aditar a petição inicial é aumentar. Por exemplo, pessoal, eu pedi reparação por dano material e esqueci da indenização por dano moral. Eu posso aditar a petição inicial e incluir essa indenização por dano moral, certo? Se for ainda o momento processual oportuno. Tudo bem? Então, pessoal, pelo artigo 321, há essa possibilidade. Se em 15 dias a parte não emendar a petição, o que acontece? O processo é extinto. Então, tem essa chance ainda. O autor é intimado para em 15 dias emendar a petição inicial. Lembrando,
de acordo com o atual Código de Processo Civil, prazo processual é em dias úteis. O CPC já estabelece assim, e houve uma discussão também quanto ao juizado de pequenas causas, mas também houve uma alteração da lei, e no juizado também são em dias úteis, certo? Além dos requisitos constantes no artigo 319, o artigo 320 do CPC estabelece que o autor deve juntar com a petição inicial todos os documentos necessários para a comprovação da sua pretensão. Então, se há contrato, nota promissória, todos os documentos para demonstrar o direito do autor devem ser anexados à petição inicial. É o que estabelece o artigo 320. Tudo bem, pessoal? Então, em suma, só para a gente retomar e finalizar aqui a aula de petição inicial, os requisitos da petição inicial estão no artigo 319, o procedimento para distribuição está no artigo 284, questão de competência, que é o primeiro requisito da petição inicial, as regras estão no artigo 42 e seguintes do Código de Processo Civil. O valor da causa, as regras de valor da causa, de atribuição ao valor da causa, estão no artigo 291 e 292 seguintes do Código de Processo Civil. No caso de omissão ou equívoco, quanto ao requisito da petição inicial, o artigo 321 estabelece o prazo de 15 dias úteis para emendar a petição, e os documentos que comprovem a pretensão do autor também devem acompanhar a petição inicial de acordo com o artigo 320. Tá ok, pessoal? Na próxima aula a gente vai pegar o gancho dessa aula para falar de citação, porque a petição estando regular, a parte contrária é citada para apresentar a contestação. Em seguida, a citação, nós veremos as defesas que o réu pode apresentar. Ok? Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até a próxima aula.